Olá, de volta, sejam todos bem-vindos, o programa Ronda está começando. Tudo bem com vocês? O nosso objetivo é sempre dar as informações que você precisa ouvir. Fiquem conosco, muitas informações vão passar por aqui. Nós vamos atualizar casos que o linharense está acompanhando desde há algum tempo no nosso programa. O caso, por exemplo, do piloto e o amigo dele que acabaram saindo há 13 dias atrás de casa em um voo de uma aeronave ultraleve e ainda não retornaram. Não há informações ainda das autoridades sobre o que pode ter acontecido. Hoje eu ainda vou atualizar este caso, mas deixa eu falar com a minha produção. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. Vocês têm imagens aí de crianças que estiveram aqui hoje visitando a nossa rede de TV e de rádio também. Eu não vou pedir agora não, daqui a pouco eu vou pedir. Mas é um momento muito legal das crianças gostarem, terem a curiosidade de conhecer o sistema de comunicação. Aliás, aqui hoje eu vou mostrar duas imagens de crianças. Uma foi da visita que eu recebi hoje aqui dos estúdios do Ronda, no estúdio 2, onde elas tiraram foto, registraram o momento e tal. E a outra, crianças que tiveram a curiosidade de ir no aeroporto da cidade de Linhares. Eu vou mostrar já. Imagens da ponte Getúlio Vargas, por favor. Essa ponte que boa parte dela já caiu. Em 2009 aconteceu essa queda. A ponte que caiu sobre o Rio Doce, mas tem boa parte dessa ponte, olha só, os destroços dela continuam exatamente no mesmo lugar, ninguém retirou. Agora, o que eu fiquei sabendo hoje foi que deveriam retirar esses pedaços da ponte, a histórica ponte do presidente Getúlio Vargas de 1950, se eu não estou enganado. Mas olha, teve um caso que chamou a atenção nesta semana, revelando que o MPF, Ministério Público Federal, processou a União e o DENIT, não é? Pela ponte Getúlio Vargas, porque esses destroços deveriam ter saído daí. E, inclusive, essa decisão é desta semana. Deveriam ter feito a retirada de parte da estrutura da ponte, que ainda permanece lá. O desabamento, eu lembro que aconteceu em 2009. O MPF também quer que os escombros da ponte sejam retirados do leito o mais rápido possível, né? Além desse processo, que agora virou processo. Em janeiro de 2009, esse desabamento aconteceu de aproximadamente 200 metros da estrutura da ponte, ocasionando a morte de uma pessoa, me lembro bem, eu cobri isso. E aí a queda foi noticiada em todo o Brasil, porque essa ponte era histórica mesmo. E aí em fevereiro do mesmo ano, em novembro de 2011, outros pedaços da estrutura também caíram, foram caindo. E sabe que há o risco dessa parte que eu mostrei aqui, bem ao canto, se a produção puder pegar o foco dessa parte que ainda está de pé, corre o risco de desabar. Essa parte aí, ó, ela corre o risco de desabar. Por esse risco, o Ministério Público está cobrando a retirada e processando a União e o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A situação, portanto, não mudou e essas ruínas da antiga ponte continuam no local com todo esse risco. E aí a gente lembra que quando veio aquela lama de Mariana, que passou exatamente por essa região, muitos acreditavam que poderia acontecer o desabamento da outra parte que ficou de pé. Mas isso não aconteceu. Porém, o risco continua. E o MPF, portanto, entrou com esse processo. Deu briga judicial e agora as partes vão ter que se explicar na justiça. É assim que nós começamos, queridos. Fiquem conosco no rádio ou na TV. A notícia chega até você. Estou acompanhando tudo que se passa aqui na nossa rede social. Pode ir lá, pode interagir conosco, viu, gente?
Coloca a imagem para mim de Soretama, que eu dei informação aqui sobre um jovem que estava desaparecido em Soretama e que estavam acontecendo buscas em uma região de mata que fica próximo do bairro Salvador, em Soretama. Infelizmente, a informação que eu tenho aqui não é nada boa. Ontem as buscas continuavam, né? As buscas estavam continuando e tal, quando de repente encontraram o jovem que estava desaparecido. Jonathan Rodrigues de Souza, 17 anos. Foi assassinado por amigos. Amigos desses, ninguém precisa de inimigo. Essas são informações que foram colhidas, apuradas pelo programa Ronda, que ele estava com amigos no momento do desaparecimento. Eles teriam atraído Jonathan para uma região de mata, aí de Soretama, e o resultado foi essa tragédia que a gente está mostrando. Obviamente que a família agora quer justiça, sem dúvida alguma quer justiça. Quem é que cometeu essa atrocidade? A informação que nós temos, Delegacia de Polícia, essa aí, ó, já começou a investigar o caso desde ontem, o encontro foi ontem, e desde ontem as informações estão sendo apuradas. Nós tivemos acesso à informação de que 3 pessoas acusadas de envolvimento, nesse caso aí, já estão presas. Tomara que haja uma resposta rápida para moradores aí de Soretama, que se não estou enganado com essa morte aí confirmada, são 4 homicídios. Olha bem, hein? 4 homicídios em 15 dias em Soretama. O que está acontecendo com essa cidade de Soretama? 4 homicídios em 15 dias. Isso não aconteceu em lugar nenhum do estado do Espírito Santo. Mas agora já tem uma investigação bastante adiantada, de acordo com a própria Polícia Civil, e nós lamentamos a morte de um jovem de 17 anos, que tinha tudo pela frente, mas destino muito cruel. Eu não vou entrar em detalhes, né? Estava assim, estava assado, estava pelo caminho X ou caminho Y, porque eu acho que as pessoas têm que ter chance de mudar, de qualquer situação, de qualquer hipótese, né? E um caso desse é muito brutal, Os responsáveis têm que pagar, e nós estamos daqui acompanhando todo esse caso aí. Vamos falar de reforço nas eleições. A Polícia Militar, tanto de Linhares como de todo o estado do Espírito Santo, estão se preparando para as eleições do próximo domingo, mas a movimentação já começa no sábado, véspera das eleições. Primeiro, no âmbito estadual, eu quero ter essas informações. Eu tenho aí, produção? Se tiver, põe no ar. A operação da Polícia Militar contará com mais de 5.000 policiais, que atuarão nos locais de votação e a apuração dos votos em todo o estado. O esquema de segurança foi definido pelo comando da PM, juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral, e foi anunciado nesta terça-feira pelo comandante-geral da Polícia Militar. Já estaremos à disposição a partir do sábado, das 7 horas da manhã, à disposição do TRE, à disposição dos locais que estão sendo montados para quaisquer acionamentos, mas o grosso mesmo da tropa trabalhará no domingo, no primeiro turno então, e no segundo turno, consequentemente, se houver, também estaremos com todo o planejamento montado aos moldes que está acontecendo agora. Só na Grande Vitória, a Polícia Militar vai garantir a segurança em 501 locais de votação. Para que tudo transcorra dentro da normalidade, um gabinete de crise será montado aqui no quartel da PM em Vitória. Além do monitoramento na região metropolitana, centros de comando serão montados no interior. 78 municípios, a Polícia Militar presente em todos os locais de votação. Temos o nosso gabinete de crise da Polícia Militar, temos o gabinete de crise em cada local desse regional que nós chamamos, que é o Regional Sul, Norte, Noroeste e o Serrano. Estaremos linkados aqui com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança Pública, com o gabinete de decisão do secretário e o comando de controle da Polícia da Secretaria de Segurança Pública. Então, essas demandas vão seguindo o fluxo até a sua resolução final. O comandante garante que, mesmo com o reforço policial, a população não ficará desassistida.
Embora sejam 5.100 policiais envolvidos nessa operação, nós ainda estamos atendendo toda a população capixaba, que no caso da Polícia Militar, na Grande Vitória, são 1.500 ocorrências por dia. Então isso é uma demanda violenta de planejamento, de execução, de dedicação da nossa tropa, de contribuição da Polícia Militar para que o pleito eleitoral transcorra dentro da democracia esperada pelo povo brasileiro. Muito legal. Antes de completar a informação dessa matéria, quem é que está me vendo lá no Hospital Rio Doce? É o Fantin. Fantin, sinta-se abraçado por esse amigo seu. Estou te aguardando aqui, nós vamos falar sobre um encontro que vai acontecer, que te envolve, hein? É uma super festa que vai acontecer. Está marcado para amanhã, espero te ver. Quem é que está me vendo lá no restaurante Deguste, gente? Quem é? Me informe aí. É o Itamar, né? Itamar, sinta-se abraçado por todos aqui no nosso programa, tá legal? Coloque imagem agora da polícia nas ruas, dessa matéria que nós trouxemos aí. Eu quero dar um recado para as pessoas que pretendem votar, pretendem ir às ruas. Eu sei que existem torcidas diversas pelo candidato X, pelo candidato Y. Ó, gente, ó os homens da boina preta aí, ó. Se vocês forem para as ruas para brigar pelo seu candidato, tem gente que fala assim, ó, o meu tem que ganhar, é melhor, e se você pensar diferente, vai entrar na pancada. Não pensem assim, porque a polícia vai agir com muito rigor. E eu fico torcendo para que haja sim esse rigor, para que a calmaria impere na nossa região. É necessário, né, gente? É uma situação de democracia, é um Estado democrático. Eu estou vendo algumas pessoas se degladiarem, olha que bonita a imagem da Polícia Militar. Pessoas se degladiando nas redes sociais, brigando, perdendo amizade. Meu Deus do céu, ó, coloca na cabeça de vocês que eleição é de 4 em 4 anos, já começa aí. Eleição é de 4 em 4 anos. Passa domingo, daí a 3 anos e meio, os caras voltam para pedir voto, amigo. E aí tá você com inimizade com o vizinho, com o parente, é coisa absurda isso. Não façam isso de jeito nenhum. E não queira aprontar também que a polícia vai estar ativa, vai estar em pé, pronta para agir em qualquer caso, em qualquer situação. Eu não quero crer que isso aconteça, mas inclusive eu coloco isso na conta de alguns políticos que estão criando esse clima de terrorismo, clima disso e daquilo. É absurdo, não façam isso. Volto já com outras informações. De volta com o nosso programa, gente. Ó, claro que Linhares também vai ter o seu reforço policial nas eleições. A Polícia Militar, inclusive, ela vai estar comigo amanhã, aqui nos estúdios, onde ela vai mapear a sua ação, tanto em Linhares, Soretama e também Rio Bananal. Recado ainda precisa ser reforçado. Não pense em aprontar nessas eleições. Pensa nisso não. Vai lá e vota e vai embora. Esses políticos que colocaram esse clima ruim na sociedade, olha que eu estou falando de Brasil, cabe a nós agora pensar diferente, né? Não brigar com o irmão, não brigar com o vizinho, não brigar com ninguém. Vai lá e vota e vai para casa e aí vamos ver que resultado vai dar. Que vença aquele melhor preparado, porque o negócio não é bonito, principalmente no cenário nacional. Quem vencer já tem um abacaxi no primeiro ano, meu amigo. E não tem nada mágico nessa história, não. Não tem fórmula mágica, não tem nada. Ninguém vai fazer mágica no país, no estado, em lugar nenhum. Tem muito trabalho, muita luta e tem que ter força de vontade. É isso aí. Coloque imagem de criança para mim. Tem muitas crianças que passam aqui pelos estúdios do programa. Eu vou mostrar já, mas eu quero mostrar essa imagem primeiro. Essas crianças pensam diferente e eu gosto disso, por isso que eu estou mostrando. Elas foram no terminal de passageiros do aeroporto da cidade de Linhares para conhecer o quê? Aeronaves. Legal, né? Um programa extra classe muito enriquecedor. Aí o que elas fizeram? Claro que entraram na aeronave. Foram lá, conheceram tudo. De que escola são essas crianças aí? Vejam para mim, me informem aqui, por favor. Elas são de uma escola aqui da cidade de Linhares, né? De uma cidade da cidade de Linhares, de uma escola da região, e foram conhecer o aeroporto, os aviões de pequeno porte, que ainda são de pequeno porte,
Mas em breve, com a construção de uma nova pista, este aeroporto vai receber voos nacionais. E aí aeronaves de maior porte, que essas aí que a gente está mostrando. E as crianças fizeram uma festa. Agora, tem criança que gosta já, com tão pouca idade, da comunicação. Hoje de manhã nós recebemos um grupo de crianças de uma escola aqui da região. É Jerônimo Monteiro, não é? Crianças da escola Jerônimo Monteiro estiveram aqui e estão estudando sobre a história do rádio, a história da TV, a história da comunicação. Aí, ó, no nosso Croma, depois no Estúdio 2, e elas estavam lá, felizes da vida. Olha só, participando aqui, ó, Estúdio do Honda, é isso aí. Alunos que se preocupam com a boa comunicação. Em época de tanto fake news, é interessante isso, né? Fica muito interessante a gente falar sobre a comunicação, como ela precisa ser feita aqui na nossa região, a boa comunicação. E puderam conhecer aqui o programa Ronda da Cidade. Obrigado pela visita, viu? Vamos falar sobre a lama de rejeito de minério que se abateu sobre o estado do Espírito Santo. Muitas propriedades acabaram sendo contaminadas com esta lama. Quase 3 anos depois, só agora, algumas autoridades e profissionais estão fazendo análises do solo. Será que eles estão aptos para serem utilizados? Eu quero trazer esta informação no programa. Põe no ar. Quase 3 anos após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, moradores de Campo Grande, zona rural de São Mateus, sofrem com o descaso das autoridades. O manguezal, antes uma fonte de renda, hoje está comprometido após a chegada da lama. Para os pescadores que tiravam sustento do local, uma verdadeira tragédia. Hoje nós estamos vivendo uma vida aqui muito preocupada, porque nós tivemos muita tranquilidade aqui, nós tivemos muita fartura. Hoje a fartura que nós não temos ela mais na nossa mesa. Aqui era uma das maiores fontes de renda da comunidade. Hoje se tornou um verdadeiro deserto de lama. Um outro problema para a população é a possível contaminação da água. Há cerca de um mês, ao passear com a neta na beira-mar, a comerciante Jusceli Brás permitiu que a criança tomasse banho. 2 dias depois, feridas começaram a aparecer. Eu fui lá para a beira do rio com ela. Sempre eu vou lá caminhar e levo ele junto. Aí, nesse dia, ela quis tomar banho, eu fui e deixei. Porque a partir dali que ela ficou muito ruim mesmo. Na última sexta-feira, 28 de setembro, pesquisadores das universidades do Rio Grande e UFES começaram os estudos dos impactos causados em crustáceos. Essas espécies, elas são consideradas biomonitores em todas essas áreas de mangue que nós temos aqui no Espírito Santo, né? Nós estamos coletando desde Aracruz, em Coqueiral, e vamos subir até Caravelas, no sul da Bahia, onde nós vamos coletar essas 2 espécies que são clássicas aqui da região costeira e região de mangue. E elas são consideradas espécies biomonitoras, ou seja, é a partir delas que nós vamos inferir se realmente está tendo algum impacto os rejeitos lá de Mariana. Enquanto a população cobra que os estudos sejam realizados em outros pontos da região, uma das pesquisadoras neste momento afirma que a prioridade é que seja feita na área de maior impacto. A seleção das áreas para o caranguejo, no caso específico, foi feita porque a gente parte do princípio de que se eu tenho uma entrada de boca aqui, a probabilidade da contaminação da fauna acontecer nessa entrada de boca é muito maior do que nas regiões mais internas, né? Esse material que o professor Márcio está coletando, vocês viram, é uma expedição caríssima, são técnicas extremamente caras, então nós temos que privilegiar a informação aonde nós podemos confirmar a maior chance de acontecimento. Então nada melhor do que a boca, né, do estuário. Então não adianta a gente gastar um dinheiro público, né, porque isso é proveniente das indenizações que a Samarco está fazendo em função disso, então esse dinheiro ele é público, numa situação que às vezes aonde se coleta pelo desejo muito da comunidade, não tem a contaminação, e em outras áreas frontais que não se foi avaliado tem a contaminação.
Após a tragédia de Mariana, a Fundação Renova ficou responsável para realizar o cadastramento das comunidades atingidas e o pagamento do auxílio aos pescadores. No entanto, de acordo com o presidente da Associação de Moradores, muitas famílias ainda estão sem receber o benefício. Nós temos mais ou menos aí mais de 5 mil pessoas dentro de São Mateus, que pega de Urusquara até São Miguel e Guriri. E até hoje foi pago aí 266 cartões, onde que 26 é só de Campo Grande. Agora nós temos quantas famílias aí, um pega um dinheirinho e outro não pega. Então isso cria um clima muito ruim, porque você é triste, você vê você comendo um pouquinho aqui e vendo o outro não comendo nada. Então a Renova, essa marca, essa energia, só está empurrando com a barriga, só empurrando, e até hoje não resolveu a situação do pessoal dessa região daqui. Pois é. É um caso dramático, né? Esse pessoal que apareceu aí vive exatamente dessa região toda. Aí não podem mais extrair o sustento de lá porque há uma análise que diz que pode haver rejeito de minério. Olha que situação difícil. Ficou muito complicado, né não? Ó, daqui a pouco eu vou lembrar um caso, uma tragédia lá na Grande Vitória, de alguns anos atrás, que revela a morte de uma empresária, que foi morta por um morador de rua que utilizou um vergalhão. Você deve se lembrar disso. O grande detalhe foi o que aconteceu no entorno disso tudo. Uma diarista, se aproveitando da movimentação de socorre daqui, a notícia da morte, entrou no apartamento dessa empresária e aproveitou para roubar joias. Eu vou contar esses detalhes daqui a pouco no Ronda, não saia daí, eu volto já já. De volta, vamos lá com o nosso programa. Produção, eu quero atualizar o caso da busca agora. Eu quero atualizar o caso da busca para o piloto Mike e Douglas, né? Dessa busca, aliás, ao que aconteceu, o que teria acontecido com o piloto Douglas e o seu amigo Mike, aliás, é o contrário, né? Piloto Mike e seu amigo Douglas, que acabaram desaparecendo há 13 dias. Nós entramos no 13º dia de buscas aos dois que estão desaparecidos ainda. Eu quero sempre lembrar que o Corpo de Bombeiros, ele diz o seguinte: eles saíram do Jardim Laguna, foram em direção a Mucuri, aí fizeram uma convergência à esquerda, depois mais uma vez à esquerda e vieram em linha com a Lagoa Juparanã. É por isso que as buscas foram retomadas hoje de manhã, utilizando o sonar. Esse sonar, ele tem a capacidade de identificar no fundo da lagoa aquilo que pode existir, que seja de estranho, e de repente até trabalhar mais aprofundadamente com a possibilidade de que eles poderiam ter caído, que é essa possibilidade que o Corpo de Bombeiros está trabalhando, e estariam no fundo desta Lagoa Juparanã, que, repito, é a segunda maior lagoa do Brasil em volume de água. E as buscas foram retomadas hoje de manhã e não há nem sinal dos dois. Nem sinal dos dois. O Corpo de Bombeiros ainda trabalha dessa forma, mas deixa claro que buscas por terra podem ter o auxílio do Exército, que foi uma pedida da própria família. A família pediu isso. A gente sempre está atualizando as informações, mas infelizmente nada foi encontrado, né? E a esperança da família, segundo o relato da própria família, é que eles possam estar numa região de mata, possam ter caído numa região de mata. O próprio pai do Mike, se eu não estou enganado, é o seu Jânio, ele disse que o Mike estava com equipamentos para acampamento, por exemplo, o que alimenta na família a possibilidade deles estarem vivos, né? Mas o Corpo de Bombeiros trabalha com várias possibilidades e neste momento a de que eles possam ter caído na Lagoa Juparanã, mas nenhum vestígio, nada foi encontrado ainda. Vamos relembrar o caso da empresária que foi morta com um golpe de vergalhão, não é isso, produção? E esse golpe teria sido dado por um morador de rua. Ela morreu. Mas nessa celeuma toda, no caso da morte, no episódio da morte, no meio disso tudo, a polícia agora está investigando um roubo que teria acontecido no apartamento da empresária.
A denúncia foi feita pela mãe ou parentes da empresária, dizendo que várias joias valiosas foram roubadas. Uma diarista pode ser a autora. A polícia tem outras informações e segue investigações para finalizar o inquérito. Eu quero trazer essas informações. Vamos lá, põe no ar. A empresária era descrita pela família como uma mulher muito vaidosa e que adorava joias. As peças, que eram de alto valor, chamavam a atenção. As investigações começaram após uma suspeita da mãe da Simone. A diarista não foi mais trabalhar depois de ter furtado as joias. A polícia contou que vendeu as peças por R$ 2.500 no centro de Vitória e trocou todo o valor por drogas. As joias tinham um valor total de mais de R$ 100 mil. No mês de maio nós tivemos aquele caso trágico dessa empresária que foi assassinada de uma forma bárbara e tivemos depois uma consequência desse crime, onde as joias dela foram subtraídas por uma empregada doméstica da residência. A mãe dela nos procurou e nós, então, sensibilizados com o fato, começamos a fazer as apurações, chegamos à autoria na figura desta diarista e ela, então, apontou quem foram as outras pessoas envolvidas. 4 pessoas foram detidas pelo roubo das joias da empresária. Cristiane Barreto Gomes era a diarista. Ela trabalhava na casa de Simone há meses e era considerada de confiança pela família. Também foram presos o italiano Simone Fersili, responsável por indicar os receptadores, e os ourives Renan Rufino Guedes e Adalto de Assis Pereira. Esse italiano, amigo desta mulher que subtraiu as joias, ele disse que teria 2 receptadores, apresentou a ela então, juntamente com esse italiano, foi até os receptadores e vendeu as joias. As mais de 30 peças roubadas da empresária não foram encontradas. O delegado disse que elas possivelmente foram vendidas para receptadores de fora do estado. Essas joias furtadas da empresária são joias muito específicas, de uma joalheria famosa. Essas joias, elas provavelmente não seriam derretidas ou desmontadas. Elas devem ter sido levadas para um mercado externo ao Espírito Santo para serem vendidas no estado em que se encontravam. Com Renan e Adalto, a polícia encontrou centenas de joias roubadas de outras vítimas. São anéis, colares, brincos e algumas peças muito específicas, como esses pingentes em formato de saxofone e de trompete. A polícia pede que quem tiver sido roubado e reconhecer esses objetos entre em contato imediatamente com o DPJ de Vila Velha. Esses ourives já têm passagem por receptação anterior, então essas joias todas foram apreendidas, serão disponibilizadas à justiça. Estamos exibindo as joias para que os espectadores, caso reconheçam algumas como sendo objeto de furto, nos procurem. Eu disse que essa morte, a morte da empresária, aconteceu há alguns anos, mas risca, viu? Há alguns meses atrás. Essa é a informação correta, portanto. O inquérito agora está sendo finalizado pela Polícia Civil. O Ronda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir. Até amanhã. Tchau, tchau.